Em 2014, o Paysandu Esporte Clube, um dos clubes mais tradicionais do norte do Brasil, comemorou o seu centenário. Fundado em 2 de fevereiro de 1914, o Papão da Curuzu celebrou 100 anos de uma história repleta de conquistas, desafios e uma paixão inigualável entre time e torcida. O ano do centenário foi marcado por diversas homenagens, eventos comemorativos e a reafirmação do orgulho bicolor, celebrando não apenas os feitos dentro de campo, mas também o impacto do clube na cultura e no coração dos paraenses. Foi um ano especial, que eternizou ainda mais o nome do Paysandu na história do futebol brasileiro. O ano de 2014 foi inesquecível para o Paysandu Esporte Clube e sua torcida, com uma programação especial para celebrar os 100 anos de fundação do Papão da Curuzu. Entre eventos culturais, esportivos e sociais, o clube reforçou sua conexão com a história, a cidade de Belém e sua apaixonada massa de torcedores. Confira os destaques das festividades e produtos comemorativos. Show da Virada Bicolor. A celebração culminou com um grande show que reuniu torcedores e artistas locais, embalando a festa do centenário ao som de músicas que exaltaram o amor pelo clube. Almoço com autoridades militares. Um evento de integração que reuniu representantes do clube e autoridades militares para celebrar o centenário em grande estilo, reforçando os laços históricos e institucionais do Paysandu com Belém. Jantar festivo do Centenário Bicolor. Um evento formal que reuniu torcedores, personalidades e ídolos históricos do clube em uma noite de homenagens e celebrações pela trajetória de 100 anos de glórias. O selo do centenário do Paysandu Esporte Clube foi produzido pelos Correios e mostra o número 100, as cores do clube e a frase: "A história se faz paixão, a paixão se faz história". O selo foi criado para celebrar o centenário do clube, que teve a sua grandiosidade destacada na imagem de fundo estilizada. Camisa comemorativa do Centenário Bicolor. Para celebrar os 100 anos de sua fundação, a diretoria do Paysandu lançou uma camisa especial, permitindo que os torcedores eternizassem seus nomes na história do clube. Alguns apaixonados pelo Papão tiveram seus nomes e sobrenomes estampados em uma edição limitada da camisa bicolor, que foi utilizada nos jogos oficiais do Campeonato Paraense 2014 e da Série C do Brasileiro. Reforma da Curuzu. No ano do centenário do Paysandu, em 2014, o estádio da Curuzu passou por uma importante reforma para melhor receber os torcedores e celebrar a história do clube. As obras incluíram melhorias na estrutura, gramado, modernização das arquibancadas, ampliação da capacidade e ajustes para garantir mais conforto e segurança aos adeptos. Um dos destaques dessa renovação foi a participação ativa da torcida bicolor, que contribuiu diretamente com doações em dinheiro para viabilizar as melhorias. Estátua no Estádio da Curuzu. A estátua de Quarentinha foi inaugurada no Estádio da Curuzu, em Belém, no âmbito das comemorações do centenário do Paysandu Esporte Clube. A estátua foi criada pelo escultor Elassi Rodrigues. Quarentinha, cujo nome completo é Paulo Benedito Santos Braga, foi um dos maiores jogadores da história do Paysandu. Ele jogou no clube entre 1956 e 1973. Desfile das modalidades olímpicas. O Paysandu também celebrou sua história além do futebol, destacando as modalidades olímpicas que fazem parte de sua trajetória esportiva, como basquete, vôlei e natação, reforçando sua relevância no esporte paraense. Desfile do Rancho. Não Posso Me Amofinar. O tradicional bloco carnavalesco, com raízes profundas na cultura paraense, homenageou o centenário do Papão em suas apresentações, carregando o azul e branco em suas fantasias e marchinhas. Carreata do Centenário. Para fechar com chave de ouro, uma grandiosa carreata percorreu as ruas de Belém, levando milhares de torcedores às ruas para demonstrar sua paixão e orgulho por um século de tradição e conquistas. Essas festividades reforçaram o papel do Paysandu como um dos maiores símbolos esportivos e culturais do Pará, eternizando seu centenário como um marco na história do clube e na memória de sua torcida. A 102ª edição do Campeonato Paraense de Futebol, realizada em 2014,
foi marcada por muita emoção, rivalidade e pela disputa acirrada entre os dois maiores clubes do estado, Paysandu e Clube do Remo. O torneio dividido em 2 turnos, com cada um dos rivais se destacando em momentos diferentes da competição. O primeiro turno, chamado Taça Cidade de Belém, foi conquistado pelo Clube do Remo, que mostrou força e determinação para garantir sua vaga na grande final. Já o segundo turno, conhecido como Taça Estado do Pará, foi vencido pelo Paysandu, que embalou a torcida no ano do seu centenário e garantiu sua presença na decisão do campeonato. A finalíssima foi um verdadeiro espetáculo, colocando frente a frente os dois maiores clubes do Pará em uma disputa que paralisou o estado. No entanto, para a tristeza dos bicolores, o Clube do Remo levou a melhor e se sagrou campeão paraense de 2014, frustrando o Paysandu em um ano que era especial para o clube devido ao seu centenário. Jogo do Centenário, Paysandu 6, São Francisco 0. Um dos momentos mais aguardados foi o jogo da 7ª rodada do primeiro turno do Campeonato Paraense, jogo no dia do aniversário do Paysandu. Em uma partida emocionante, o Papão venceu com um placar elástico de 6-0, brindando sua torcida com um espetáculo digno de sua história. A Copa Verde de 2014 marcou a primeira edição da competição regional, reunindo clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo. Para o Paysandu Esporte Clube, o torneio representava uma grande oportunidade de coroar o ano do seu centenário com um título inédito e significativo para sua história. O Papão fez uma campanha sólida ao longo da competição, superando adversários e chegando com mérito à grande final contra o Brasília, um clube que surpreendeu a todos com sua força na competição. O confronto decisivo foi disputado em 2 jogos e gerou grandes expectativas entre os torcedores bicolores, que sonhavam com o título para fechar o ano comemorativo com chave de ouro. No entanto, o sonho não se concretizou. Após ganhar por 2-1 no primeiro jogo, realizado no Mangueirão, o Paysandu perdeu o jogo de volta, no Distrito Federal pelo mesmo placar de 2-1. Nos pênaltis, o Brasília levou a melhor, e conquistou o título da Copa Verde de 2014. A derrota foi um duro golpe para a torcida bicolor, que esperava um final feliz em uma competição tão simbólica no ano do centenário do clube. Para os torcedores, o revés na Copa Verde se somou a outras decepções do ano, como a perda do Campeonato Paraense para o maior rival, Clube do Remo. A participação do Paysandu Esporte Clube na Copa do Brasil de 2014 trouxe momentos de emoção e expectativas para sua apaixonada torcida. No ano do centenário, o Papão buscava ir longe na competição nacional, e sua trajetória começou com resultados animadores, mas acabou interrompida na terceira fase, frustrando o desejo de uma campanha histórica. Na primeira fase, o Paysandu enfrentou o Maranhão e mostrou sua superioridade. Com uma atuação segura, o Papão avançou com tranquilidade, reafirmando sua força como um dos grandes clubes do Norte. Na segunda fase, o desafio foi maior, o Sport, tradicional equipe do Nordeste. Em um confronto emocionante, o Paysandu surpreendeu o adversário e garantiu a classificação, enaltecendo ainda mais a força da equipe e gerando expectativas para uma campanha que prometia. Na terceira fase, porém, o desafio aumentou. O adversário foi o Coritiba, uma equipe de tradição na elite do futebol brasileiro. Após 2 jogos disputados, o Paysandu acabou sendo derrotado e deu adeus à competição, encerrando sua participação na Copa do Brasil de 2014. A eliminação foi uma decepção para os bicolores, que sonhavam em alcançar as fases mais avançadas do torneio como uma forma de coroar o ano do centenário do clube. Após o rebaixamento na Série B em 2013, o Paysandu iniciou a temporada de 2014 com a missão de voltar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser o ano do centenário do clube, os bicolores tiveram que encarar a dura realidade da Série C, mas isso não diminuiu a determinação do Papão em buscar a redenção.
A campanha do Paysandu na Série C foi marcada por muita luta, paixão e o apoio incondicional de sua torcida. O time fez uma boa trajetória na fase de grupos e avançou para o mata-mata, onde o grande objetivo era garantir o acesso. Na fase decisiva, o Papão conseguiu o tão sonhado retorno à Série B, um feito que trouxe enorme alegria aos torcedores e resgatou o orgulho bicolor em um ano tão especial. Na grande final da competição, o Paysandu enfrentou o Macaé. O primeiro jogo, disputado no Rio de Janeiro, terminou empatado por 1-1, deixando a decisão aberta para a partida de volta, que seria realizada no estádio Mangueirão, em Belém. A torcida bicolor lotou o estádio, transformando o segundo jogo em uma verdadeira festa. A partida final foi emocionante do início ao fim. Paysandu e Macaé travaram um duelo intenso, com o jogo terminando em 3-3. O placar agregado ficou em 4-4, mas o Macaé sagrou-se campeão pelo critério do gol fora de casa, frustrando o sonho do Papão de conquistar o título da Série C no ano de seu centenário. Apesar do vice-campeonato, o que realmente importava para o Paysandu e sua torcida já havia sido conquistado: o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Essa conquista foi o ponto alto de um ano marcado por desafios, reviravoltas e momentos de superação. No ano de seu centenário, o Papão mostrou, mais uma vez, a força de sua camisa e da sua torcida, reafirmando seu lugar entre os grandes do futebol brasileiro. O centenário do Paysandu Esporte Clube, celebrado em 2014, foi um ano repleto de emoções e contrastes para o clube e sua torcida. Entre homenagens históricas e festividades marcantes, o Papão vivenciou altos e baixos dentro de campo. Apesar de algumas decepções, como as derrotas no Campeonato Paraense, na Copa Verde e na Copa do Brasil, o retorno à Série B foi um feito memorável que resgatou o orgulho bicolor e simbolizou a garra e resiliência que definem a trajetória do clube. O ano do centenário ficará para sempre gravado na memória dos torcedores como um marco que reafirmou a paixão pelo Papão e a força de sua história centenária.